Olá, queridos e queridas. Falei que eu ia gravar hoje sobre esquizofrenia coletiva. Esquizofrenia coletiva. Esquizofrenia no sentido etimológico da palavra, no sentido da origem da palavra, tem muito a ver com cisão, com ruptura. É quando aquela pessoa, de alguma forma, por alguma questão ou mental, ou física, ou genética, ou biofísica, bioquímica, sofre uma cisão com relação à realidade. O que é um surto psicótico, por exemplo? É uma pessoa que naquele momento está fora de si e não consegue discernir entre a realidade e o que não é realidade. E aí existem episódios, no caso da esquizofrenia, existem episódios de ouvir coisas, de ver coisas e de pensar coisas que às vezes não tem nada a ver com a realidade, que não tem fundamento, né? Por exemplo, uma vez uma pessoa me procurou para conversar sobre a situação dela, que ela sabia que ela estava doente, que ela não estava se sentindo bem, e ela disse: Ana, eu sempre sinto que alguém pode me atacar dentro do ônibus, ou eu sento no ônibus e eu sinto que as pessoas estão falando mal de mim. Uma pessoa uma vez falou: eu não vou comer determinado tipo de animal porque eu acho que as pessoas vão me achar igual a esse animal. Se eu comer gado, as pessoas vão achar que eu sou igual uma vaca ou um boi. Outras pessoas já falaram outras coisas a respeito de casos sobre esquizofrênicos, enfim. Então, o que nos fica muito claro sobre a esquizofrenia é que a pessoa tem um delírio, ela está delirando, ela está alucinando a respeito de uma coisa que na realidade não tem fundamento e não existe no plano material. Existem também casos de esquizofrênicos que têm uma mediunidade. E por terem uma mediunidade, na verdade todos têm mediunidade, ou seja, a capacidade de se comunicar com o mundo metafísico, com o mundo espiritual, com o mundo energético, com o mundo que está além da matéria. Todos nós temos, e se você ler um livro de um neurocirurgião, um médico chamado Raul Marino Júnior, ele já foi até no Jô Soares, na época que o Jô Soares estava na Globo. Ele tem um livro chamado A Religião do Cérebro, que fala exatamente sobre todas as pesquisas realizadas para entender o que acontece com o cérebro durante o transe, durante a mediunidade, durante a experiência de fé, durante a oração, durante a meditação. Então já existe um estudo muito vasto sobre tudo isso. Eu não vou ficar aqui chovendo no molhado. Até porque eu tenho percebido muito claramente que como a internet é terra de ninguém, e os covardes adoram ficar criticando o que não sabem, porque o que é a covardia? O que é a ignorância? É quando a pessoa argumenta sobre algo que ela não sabe. E como ela não sabe e ela tem ódio de si mesma e odeia todo mundo porque ela tem ódio de si mesma, é o que o Freud, nosso pai da psicanálise, chama de projeção. Eu não gosto no outro aquilo que eu não gosto em mim, o que me irrita no outro é aquilo que irrita em mim, ela fica xingando o outro de cocô, como o Bolsonaro está chamando todo mundo de cocô, e xingando todo mundo. O Freud chama isso de fixação anal, ou seja, se a pessoa tem tanto problema com os gays e tanto problema com o cocô, é porque a pessoa tem um problema sério com relação à sua fase anal. E é sério, não é à toa que ele foi esfaqueado no intestino e ficou carregando uma bolsa de cocô por muitos meses. Então tem que ver realmente, né, em que pé de doença psíquica e mental que o Bolsonaro tá, porque não é normal esse tipo de comportamento, ele realmente precisa de um psiquiatra. Aliás, esses dias eu já vi várias pessoas com muita sanidade, com filósofos, pensadores de várias áreas de ciências humanas falando que o Bolsonaro e os filhos dele precisam realmente de um auxílio psiquiátrico, né? Enfim, isso fica claro, obviamente, para qualquer pessoa minimamente lúcida. Outra coisa que eu acho interessante para as pessoas que vêm criticar, além de não terem fundamento, nem argumento, nem estudo, nem um sistema pessoal, moral com relação a si mesmo, porque só olha para fora, não olha para dentro, as pessoas que geralmente criticam não sabem escrever português, o que é lamentável, e eu mais uma vez eu repito, é muito triste eu ter que gravar esses vídeos, mas eles precisam ser gravados, alguém precisa dizer algo. Essas pessoas não sabem escrever português, ou seja, mostram que não tiveram, infelizmente, acesso a conhecimento, a estrutura, a estudo, a cultura. Não, pelas fotos do perfil do Face, enfim, já dá pra ver que a pessoa realmente é lamentável. E também são pessoas que no YouTube não produzem conteúdo, eu repito, não produzem conteúdo. Muitas delas não têm foto no perfil porque são covardes e se escondem atrás da pseudo anonimidade, né?
pseudononimato. Olha eu já inventando palavras aqui pro dicionário. Pseudononimato da internet, né? Porque, né, é lamentável. São pessoas muito infelizes que precisam ficar entrando no perfil dos outros para ficar criticando uma coisa que não conhecem, não sabem. Aí entram aqui os pseudo-intelectuais indicando um livro que leram na vida inteira, querendo argumentar com uma pessoa, enfim, que não só leu livros, mas viveu o que está escrito nos livros. Mas essa não é a questão, porque aqui não existe ninguém melhor do que ninguém. Aliás, no meu perfil do Instagram, quando eu me coloco com relação às situações que a gente vive no cotidiano, no campo da política, da filosofia, da religião, enfim, qualquer campo das áreas de humanas, eu sempre me coloco em primeiro lugar como uma pessoa que também reconhece a sua sombra e que já teve um contato muito pesado com a sua própria sombra, eu no caso. Então, se você assistir os vídeos realmente aqui, você tiver realmente interesse em conhecer o conteúdo do qual eu falo, certamente você não vai continuar fazendo o papel feio de ficar escrevendo asneira no meu canal, nem em qualquer rede social, porque fica feio pra você. E primeiro a gente precisa conhecer para depois poder falar, não é verdade? Agora, falando sobre esquizofrenia coletiva, como a gente parte do contexto de que o esquizofrênico tem um problema sério de distorção da realidade, de alucinação, de psicose. Eu tava falando sobre... Desculpa, gente, é que eu tenho tanta coisa pra falar que às vezes eu me perco. Eu tava falando sobre mediunidade. Então, como todos somos médiums, às vezes o esquizofrênico ou o psicótico, ele tá com um desajuste muito sério espiritual, né? Então, quando a gente entende que a partir do momento que essa pessoa tem uma mediunidade muito sensível, que ela está captando coisas negativas que estão deixando-a obsediada, carregada com pensamentos que não são dela, e que ela não consegue ter controle, isso está adoecendo-a e fazendo-a ter comportamentos alterados e até difíceis de manejar no dia a dia com a família, com a sociedade, enfim. Então, muitas das pessoas acabam tendo que tomar medicações muito fortes, muitas são internadas em hospitais psiquiátricos, em clínicas psiquiátricas, enfim. Quando há um desajuste energético espiritual, existem tratamentos com terapias energéticas espirituais que a gente conhece em algumas religiões e também em algumas filosofias religiosas e também em algumas terapias quânticas já comprovadas e que tem até uma certa fundamentação científica, né? E existem várias. Então, quando eu estou falando de energia, de espiritualidade, sim, existem tratamentos em vários tipos de religiões, em vários tipos de filosofias, como a própria Umbanda, como o próprio Espiritismo, como os desdobramentos dos conhecimentos magísticos, assim como os conhecimentos da fitoenergia, como as ervas podem influenciar positivamente a vida das pessoas, descarregando, limpando a energia, curando o corpo físico, emocional, espiritual, enfim, porque a gente é matéria, a gente não é matéria, a gente está na matéria, mas a gente é espírito, e a gente tem várias dimensões de corpos, a gente está projetado aqui nessa dimensão como se fosse uma grande tela, e eu falo sobre isso nas minhas palestras de física quântica. Então, quando tem um problema sério de mediunidade, precisa ser tratado a nível de mediunidade, né? Curas energéticas, liberação e libertação de coisas ancestrais. Na constelação sistêmica de Bert Hellinger, que é um teólogo alemão, a gente conhece a teoria de que quando a pessoa tem problemas com a sua ancestralidade, quando não aceita a sua ancestralidade, sua família, onde nasceu, de onde veio, ela tem problemas consigo mesma. Eu já passei por tudo isso, então eu sei como é tudo isso. Foi muita limpeza. E a gente continua limpando. Porque a gente, veja, todo dia a gente toma banho, todo dia a gente se alimenta. Isso é o exemplo do físico para o espírito. Todo dia a gente se limpa e todo dia a gente se alimenta. Então, se você sai na rua e você vai sendo contaminado e se deixando contaminar por energias negativas de raiva, ódio, ira, etc, etc, por isso que o que o Bolsonaro faz é anticrístico. Quando ele vai para as ruas xingar as pessoas, dizer que tem que varrer e matar as pessoas, e fica o tempo inteiro louvando uma pessoa que praticou atos atos de tortura, como o Ustra, existe um grande problema aí. Existe ódio vibrando naquele campo e isso fica ressonando nos outros campos das outras pessoas. E isso vai gerando uma ressonância. O que é ressonância? A gente atrai o que a gente é e a gente reproduz o que a gente é.
Então uma pessoa que fica o tempo inteiro falando de ódio, morre, varre essa gentalha, mata os índios, tira a terra deles, mata os negros, tira as quilombolas. Quando você tira um índio de um lugar onde ele planta, colhe, vive, tem a sua cultura, faz os seus próprios remédios das plantas, você está fazendo o que com essa pessoa? Você está desterrando essa pessoa, arrancando essa pessoa da sua origem, do seu meio de subsistência. Você está fazendo o que com essa pessoa, se não matando essa pessoa? Então, gente, é tudo muito sério o que está acontecendo. Agora, falando sobre espiritualidade, esquizofrenia agora, como eu já expliquei sobre a questão da esquizofrenia, tirando a parte da mediunidade e da espiritualidade, agora falando do aspecto realmente material e físico, neste planetinha que a gente vive chamado Terra. Se as pessoas olham para isso, tudo que está acontecendo, que eu estou falando do meu canal aqui desde 2000 e não sei quando que eu tenho meu canal, 2006, sei lá quando que eu estou publicando coisas aqui, se as pessoas estão ouvindo tudo isso, lendo tudo que estão lendo, vendo o que está acontecendo nesse país, e que não é de hoje, desde o seu descobrimento, que nós não fomos descobertos aqui, se as pessoas odeiam gays, negros e indígenas, se entraram no perfil da Maju, que faz o jornal, xingando-a por causa da sua cor da pele, dizendo que ela... Como é que falaram? Acho que falaram sobre a questão das cotas, né? Se existe esse ódio coletivo contra a mãe terra, contra as pessoas que nasceram da mesma terra, sendo que você pode ter o mesmo sangue, sangue indígena, sangue negro, porque todos nós temos uma miscigenação muito grande nesse país. E se as pessoas estão apoiando e aplaudindo tudo isso, é porque elas realmente estão bem fora da realidade, estão absolutamente descompactadas da consciência, completamente deslocadas, desacopladas, inconscientes e talvez até muito doentes e obsediadas. Porque é impossível uma pessoa com consciência, evolução espiritual, estudo, leitura e vivência na prática de todas essas esferas, vivência na prática de todas essas esféricas políticos, sociais, religiosas. Porque quando a gente fala do campo material, a gente está falando de política, sociedade e instituição, que é a religião. A religião é a esfera material da espiritualidade. Quando eu tenho uma ideia, eu estou canalizando uma ideia, algo está vindo na minha direção. Isso pode vir das trevas ou isso pode vir da luz. Se é algo que vai ser gerado para a luz e vai fazer bem para mim e para as outras pessoas, vou botar isso no papel, vou fazer um planejamento, vou fazer um projeto e isso vai se tornar realidade. Então, o papel, o planejamento, a estrutura física, a sala, as cadeiras, isso tudo é a materialização de uma coisa que eu canalizei espiritualmente, psiquicamente e se manifestou no plano material. Tá certo? Então, quando a gente fala de religião, é a esfera física materializada da espiritualidade. Agora, se uma religião é boa ou má, aí depende da canalização dela. Se a prática religiosa ou espiritualista for boa ou má, aí depende de onde ela veio. E sim, o apóstolo Paulo falou uma coisa muito interessante. Ele falou que o próprio mal se transfigura de luz. Na tradução de João Ferreira de Almeida, porque eu questiono as traduções bíblicas por ter estudado um bocado sobre isso, ele diz: o próprio diabo se manifesta como anjo de luz. Então é possível, sim, um monte de gente estar desacoplada, esquizofrênica, achando que está apoiando um salvador da pátria, falando em nome de Jesus, quando na verdade está no inferno abraçando o capeta e achando que está tudo lindo e maravilhoso. Usando uma metáfora, porque eu não acredito em inferno e nem em capeta. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu acredito em outras coisas diferentes destas. Porque Jesus, quando falou em inferno e capeta, também não usou essas palavras.
Ele usou a palavra Geena, que era o lugar onde era depositado o lixo de Jerusalém. Era o que a gente chama hoje de aterro sanitário, onde era queimado o lixo. Então, tem um livro de um teólogo chamado Andrea Torres de Queiruga, chamado O que quer dizer quando dizemos a palavra inferno? Daí ele destrincha esse assunto, né? Então, aquilo que é materializado na fala, na atitude, na institucionalização, é o que está sendo canalizado da espiritualidade e do psiquismo, da psicosfera. Então, se as pessoas estão falando em varrer, odiar, matar, desterrar, elas estão canalizando o quê? Luz ou trevas? Amor ou ódio? E em nome de Jesus ainda, hein? Deve ser por isso que a maior parte dos bolsonaristas tiraram do perfil do Facebook, né? Como é que é? Brasil, não sei o que, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ou Bolsonaro 17, porque tá ficando muito feio. E quando você vai me ouvir ou me ver falando sobre tudo isso e vai me perguntar, mas Ana, você está falando de política e religião? Não, é exatamente por isso que eu estou misturando o tema política e religião, quando na verdade não estou misturando, eu estou falando de dois espectros diferentes. Mas eu estou usando a mesma metodologia esquizofrênica, porque o raciocínio é sempre esse, que tudo está misturado, quando na verdade as coisas não estão misturadas. Uma das coisas mais importantes que o empresário aprende na sua trajetória como empreendedor ou como empresário é a não misturar a conta pessoal, a conta de pessoa física, com a conta da empresa, a conta da pessoa jurídica. Porque você nunca sabe o que está indo para qual lugar, e aí você nunca consegue ver os números de fato. Então, tudo isso que o Bolsonaro está fazendo e que os brasileiros que o seguem fazem no seu dia a dia chama-se cortina de fumaça. Por isso que eu estou falando sobre esquizofrenia. É cortina de fumaça. É fingir que é saudável, é fingir que é cristão, é fingir que é do bem, é fingir que quer o bem da nação, é fingir que quer o bem, mas não quer bem nada. Isso é terceirização de responsabilidade, isso é infantilidade. Isso é uma outra característica do esquizofrênico. Ele viveu uma célula narcísica com a mãe, ele mamava no seio da mãe, ele não consegue entender. Nessa separação, quando tem que fazer a separação entre o filho e a mãe, o esquizofrênico não consegue discernir aonde termina ele e começa o outro. Aonde termina os meus direitos e começa do outro. Se eu sou de direita e não concordo com a mentalidade de quem é de esquerda, ou se eu sou de esquerda e não concordo com a mentalidade de quem é de direita, que direito eu tenho de dizer, vamos varrer esse cocô daqui, como o Bolsonaro está incitando ódio publicamente? Então quer dizer, se eu não concordo com o que a pessoa pensa, ela tem que morrer? Mas a que ponto então você se odeia tanto que você quer que os outros morram? A que ponto você se tornou um zumbi, um cadáver ambulante, sem autoconsciência e autoconhecimento, sem discernimento de nada, completamente esquizofrenizado, a ponto de metralhar todo mundo na internet, xingar todo mundo na internet, querer que todo mundo morra? A maior marca do esquizofrênico, uma das maiores, né? Uma das maiores marcas do esquizofrênico é que ele se acha Deus, ele acha que ele está acima de todos. Uma vez eu conversando com uma amiga minha que fez estágio em psicologia, ela se formou em psicologia, ela disse que é muito comum, quando você vai a um hospital psiquiátrico, as pessoas dizerem que são a encarnação ou a reencarnação de Maria, de Jesus. Henri Cristo. Eu vim do meu pai. Quem nunca viu o Henri Cristo? Algumas pessoas, algumas não. Assim, eu tenho que ser muito sincera. Tipo, de milhares de comentários positivos, participações positivas, teve tipo 5, agora aumentou porque o vídeo tá rolando, né? Mas teve, sei lá, 5, 6 pessoas até hoje que comentaram. O vídeo tá no ar, sei lá,
4 dias. Então, gente, e os comentários dessas pessoas, terminando a minha fala aqui, Jesus escolheu o Bolsonaro para salvar o país. Existe um outro nome na psiquiatria para isso e na psicologia, chama-se megalomania. Não existe uma pessoa que vá salvar um país em que a maior parte destas pessoas são machistas, misóginas, corruptas, roubam, batem, agridem, estão doentes e estão adoecendo outros. Uma pessoa vai salvar uma nação? Não sei o número exato de quantos milhões de brasileiros somos, produção. Alguns milhões, né? 200 milhões de pessoas. Uma pessoa, um ser humano, vai salvar 200 milhões de pessoas da sua ignorância, da sua violência, do seu auto-ódio, que projeta o ódio no outro. Mas agora eu quero falar terminando o quadro esquizofrenia coletiva, vamos para o próximo assunto. A gente falou de religião e política, agora eu vou falar de espiritualidade e visão de mundo.